sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar o conceito básico para montar uma fonte de tensão linear com MOSFET. A pergunta é, será melhor montar uma fonte linear com MOSFET ou transistor de junção? Esse foi o tema da última live. Se você não assistiu, o link está na descrição desse vídeo. Vamos lá? O circuito da fonte mais simples com o MOSFET é mostrado na figura. Se parece muito com a versão usando o transistor de junção. A diferença é que não tem a corrente de base para complicar. Essa é a grande vantagem do MOSFET. Para controlar a corrente de dreno, só precisa conhecer a tensão gate source. Não tem corrente entrando no gate, assim o circuito de controle formado pelas resistências R1 e o potenciômetro R2 não precisa levar em conta a corrente de gate. Isso representa uma grande simplificação. E simplificar sempre é bom. Mas como determinar a tensão de saída se a gente não sabe a tensão gate source? No transistor a gente conhece a tensão base emissor, o famoso 0,7 V. No circuito da figura com o transistor, a tensão de saída Vout é igual à tensão de referência menos a tensão VBE de 0,7 V. Bem fácil, mas no caso do MOSFET, como fica? Simples, você deve usar a tensão de threshold, que é a tensão gate source que faz o MOSFET começar a conduzir. Essa tensão para os MOSFETs de potências, como o IRF 540, fica ao redor de 13,5 V, mas o valor muda conforme o tipo do MOSFET, então é bom você conferir no datasheet. Nesse tutorial vou usar o MOSFET IRF 540 com uma tensão de threshold de 13,5 V. A referência para a tensão de threshold é PGS-TO. Agora fica fácil determinar a tensão na carga, a tensão de saída. A tensão de saída é igual à tensão de referência, menos a tensão de threshold, muito parecido com a equação da fonte com transistor de junção. Veja o exemplo. Nesse exemplo, quero a tensão de saída de 6 V e a tensão de entrada, a tensão da bateria, é de 12 V. Quais seriam os valores da tensão de referência e das resistências? Eu vou considerar a tensão gate de threshold com o valor de 13,5 V. A tensão de referência máxima é fácil de calcular. É simplesmente a tensão de saída mais a tensão de threshold. Substituindo os valores e calculando, isso dá 9,5 V. Agora fica fácil calcular o valor das resistências. Como não tem corrente sendo desviada para o gate, eu posso escolher a corrente mais conveniente para o circuito das resistências, que está 1 mA. Então a resistência R2 será igual à tensão de referência máxima dividida por 1 mA. Isso dá 9,5 kΩ. Vou usar 10 kΩ comercial, foi esse o valor usado na montagem da live. A tensão na resistência R1 é o que falta para 12 V. O valor exato seria 2,5 V. Então a resistência R1 é igual a 2,5 V dividido por 1 mA. Isso dá 2,5 kΩ. Vou usar 2,2 kΩ comercial. Pronto, esse é o circuito real. Se você montar, vai funcionar. A corrente máxima vai depender do MOSFET. Na live eu estipulei 1 A. Com esses valores, a tensão na saída máxima vai ficar um pouco acima dos 6 V. A grande vantagem é que esse circuito pode variar a tensão de saída de 0 V até 6 V. Mas a tensão só vai começar a aparecer na saída quando a tensão de referência alcançar a tensão de threshold. Então não se desespere se ao começar a girar o potenciômetro, a tensão demorar um pouquinho para começar a aparecer na saída. Esse é um circuito muito simples. Tente você mesmo montar, mas cuidado, não coloque a saída em curto. Esse circuito não tem proteção de sobrecorrente. Se colocar a saída em curto, vamos ter cheiro de ampere queimado. Esse circuito tem ajuste de tensão, mas não é estabilizado. Ele não tem a realimentação, então pode ser considerado um potenciômetro de potência, um reostato. Esse circuito permite que você controle a tensão sobre um motor de corrente contínua com facilidade, coisa que não é possível só com o potenciômetro, coisa que eu tenho certeza muita gente já tentou fazer. E claro, sentir um cheiro de ampere queimado. E o cheiro dos amperes queimados do potenciômetro é bem desagradável. Enche a sala toda. Nem dá para disfarçar. Claro que você poderá colocar um Zener como referência. Nesse caso, a tensão de saída será fixa. A equação para determinar o Zener é a mesma que você usou para determinar a tensão de referência máxima no circuito anterior. A grande vantagem desse circuito é que você não precisa se preocupar com a corrente de gate. Claro, a corrente de gate é zero. Então, você deve calcular o circuito pensando na menor corrente possível no Zener. Uma regra simples é considerar 10 mA. É essa que eu usei nesse exemplo, ou com mais precisão,
precisão, você poderia usar 10% da corrente máxima. No circuito da figura, considerei 10 mA para calcular as resistências. A resistência R1 será de 250 ohm ou 220 ohm comercial. Viu? A proporção do circuito anterior se manteve. A equação é a mesma do circuito anterior. O circuito da figura é com realimentação. Esse é um circuito melhorado. Nesse circuito, a tensão de saída é realimentada pelas resistências R3 e pelo potenciômetro R4. Vou mostrar como calcular o circuito da figura para as mesmas especificações do circuito ajustável anterior e usando o mesmo MOSFET, o IRF 540. Veja que esse é um circuito similar ao circuito já visto com transistor de junção. Simplesmente foi trocado o transistor de potência. Nesse circuito, para o transistor de realimentação, vou usar o BC337, o preferido para esse tipo de aplicação. A corrente de coletor máxima é bem maior do que o BC547, mas se você colocar o BC547 nessa aplicação, também vai funcionar. A equação para a tensão de saída é mesmo usada no circuito com transistor de junção. A tensão de referência nesse circuito é a tensão sobre a resistência R3. Se você fizer a corrente que circula pelas resistências R3 e R4 muito maior do que a corrente que circula na base do transistor Q2, então as tensões sobre essas resistências vão determinar a tensão de saída. A tensão sobre a resistência R3 vai ser a tensão de referência. Se a queda de tensão na resistência R2 for desconsiderada, a tensão sobre R3 será igual a VBE do transistor Q2, 0,7 V. Esse é um exemplo econômico. Não foi preciso usar um Zener e economizar é bom. A tensão de saída é a soma da tensão de referência mais a tensão sobre a resistência R4, ou potenciômetro. A máxima tensão de saída vai acontecer quando o potenciômetro estiver ajustado para o seu maior valor. O valor da resistência R3 vai depender da corrente, mas aqui estipular um valor de resistência que simplifica o cálculo é o mais prático, desde que a corrente sobre R3 fique ao redor de 1 mA. Então eu escolhi uma resistência de 1 kΩ. Não pode ter valor mais prático. A corrente na resistência R3 será de 0,7 V sobre 1 kΩ. Isso dá 0,7 mA. Ficou bem próximo de 1 mA, então está bom. Essa também será a corrente em R4. Esse é o pulo do gato desse circuito. A tensão máxima sobre a resistência R4 é o que falta para 6 V. Simples assim, então será 5,3 V. Para calcular a resistência R4 é só usar uma regra de 3 simples. Claro, a corrente é a mesma nas duas resistências. Se 1 kΩ gerou 0,7 V, qual o valor da resistência R4 para gerar 5,3 V? Isso mesmo, 5,3 kΩ. Por isso é bom usar uma resistência de 1 kΩ em paralelo com a referência. O valor do potenciômetro deverá ser de 5,3 kΩ. Na live eu usei 10 kΩ. Ao ajustar o potenciômetro, a tensão em algum momento vai passar por 6 V. Na especificação está escrito que a tensão de saída deverá variar de 0 até 6 V, mas esse circuito não consegue a tensão mínima de 0 V. A menor tensão possível é a tensão de referência, nesse caso 0,7 V. Então vamos corrigir a especificação. Ganhamos aqui, perdemos ali. Agora vou calcular os valores das resistências R1 e R2. O valor das resistências R1 e R2 e a corrente do divisor estão relacionados. A corrente na resistência R1, a corrente de coletor do transistor Q2, deverá ser muito menor do que a corrente do divisor. Para alcançar esse objetivo, primeiro teremos que escolher o transistor Q2 com ganho de corrente alto. O HFE deverá ser maior do que 100. O HFE do BC337 é de 300, então está muito bom. O truque aqui é o mesmo usado na polarização do amplificador de emissor comum com divisor de tensão. A ideia é exatamente a mesma. Então a corrente no divisor deverá ser 10% da corrente de coletor. Nesse circuito eu sei que a corrente no divisor é de 0,7 mA. Então a corrente de coletor do transistor Q2 deverá ficar ao redor de 7 mA. Vou arredondar para 10 mA. No circuito real, e considerando o ganho de 300, a corrente na base seria de 0,03 mA, bem menor do que a corrente do divisor, que é de 0,7 mA. Viu? O objetivo foi alcançado. Agora fica fácil calcular a resistência R1. É só considerar que o transistor Q2 está saturado no pior caso. Então toda a tensão de 12 V está sobre a resistência R1. A resistência R1 é igual a 12 V dividido por 10 mA. Isso dá 1,2 kΩ. Mas qualquer resistência ao redor desse valor poderia ser usado, até mesmo 1 kΩ.
A função da resistência R2 é limitar a corrente máxima na base do transistor Q2 quando o cursor do potenciômetro estiver na posição de 0 ohm. Eu usei uma resistência de 1 kΩ. A corrente na base para 10 mA do coletor será de 0,03 mA, como vimos antes. Então, para 1 kΩ na base, a queda de tensão na resistência será de somente 0,03 V. Viu? Praticamente zero. Tá muito bom. Um detalhe importante, principalmente na versão do potenciômetro de potência, é que a tensão gate source tem um valor máximo. Na maioria dos MOSFETs é de 15 V, no IRF 540 é 20 V. Esse valor está lá, no datasheet, então no circuito do potenciômetro a tensão de entrada máxima deverá ser 20 V, a tensão VGS máxima. Alguns circuitos usam um Zener em paralelo com o gate source de valor igual ou um pouco abaixo da tensão máxima de gate. Isso para garantir que a tensão nunca ultrapasse essa tensão máxima. A última consideração é quanto à potência perdida no MOSFET. Esse é um circuito linear, então a potência sobre o MOSFET é perdida. O rendimento desse circuito é baixo. Nesse aspecto, não tem vantagem alguma em relação ao transistor de junção. A potência no MOSFET é igual à tensão de entrada menos a tensão de saída, tudo multiplicado pela máxima corrente de saída, substituindo os valores e calculando dá 6 watts. Nesse circuito, 6 watts serão jogados fora. E claro, o MOSFET deverá suportar essa potência. Esse é o circuito final. Esse é o circuito que eu testei na live. O link para a live está na descrição desse vídeo. Uma fonte linear com MOSFET, muito simples e prática. Agora é só montar a sua. Você viu nesse tutorial como o MOSFET pode ser usado para montar uma fonte linear. Agora você tem mais uma opção para fazer as suas fontes lineares. A escolha é sua. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!